E um outro ponto que eu queria entender com vocês, começar aqui pelo Renan, quais são as estratégias ali para manter a documentação atualizada, né? Porque eu imagino que no começo, pô, aquela animação, pô, vamos documentar e tal, papapá, pô, enfim, o pessoal se amarra. Mas agora, 2 semanas depois, a animação já não é a mesma. Então, como é que a gente pode fazer ele para engajar as pessoas, né, nas equipes e tal, entender a importância disso enfim, de fato, manter a documentação atualizada? Até porque ela só tem valor se estiver atualizado. Porque a partir do momento, e vocês podem até me corrigir se eu estiver errado, mas a partir do momento que a gente lê uma documentação, encontra vários problemas ali, vários pontos que não condizem com a realidade, a gente perde a confiança na documentação e tende a consumir menos a documentação, o que tira o poder que ela deveria ter em primeiro lugar. Então, como é que a gente consegue manter essa documentação atualizada com o tempo? Eu acredito que é muito importante pegar a documentação e trazer para o centro do seu processo. Então, se é algo que é utilizado no dia a dia mesmo. Por exemplo, se você tem a prática de utilizar modelo C4 para documentar a sua arquitetura, quando você estiver falando sobre, vamos fazer uma nova mudança de arquitetura, você, tanto se a pessoa que vai falar, olha, eu atualizei o modelo C4 com essa proposta aqui daquilo que está acontecendo, quanto a pessoa que vai perguntar também, você já atualizou o modelo C4 do teu projeto? Como que tá? Vamos dar uma olhada, vamos fazer isso, vamos colocar, dar essa visão para todo mundo. Isso vai ajudar que isso não seja esquecido, não seja a última coisa que vai acontecer. Conversamos aqui, discutimos em qualquer coisa, né? Fizemos um monte de rabisco no quadro, aí fala, alguém lembra de atualizar o C4? Se for só por isso, se for só a última coisa que você está pensando, não vai dar certo, não vai funcionar. Tem que ser algo do dia a dia. Mesma coisa a DR, né? Pessoal, estamos discutindo tal sobre uma decisão que a gente vai colocar. Já vamos escrevendo ADR junto para a gente garantir que a gente está na mesma página? Isso vai garantir que faz parte do seu dia a dia, faz parte da sua cultura, faz parte do seu processo a documentação e que não é uma coisa que você vai pensar ou que se der tempo eu faço, tal, né? Então, você precisa, para mim, tem que estar no centro ali do seu processo, né? Tem que garantir que isso está acontecendo. Tanto a ler e escrever documentação, quanto a sua forma de interagir com outras pessoas tem que ser através da documentação. Depois vocês cortem. Tranquilo. O que eu ia falar, então, em nossas experiências anteriores, nós vimos que tanto experiência interagindo com times externos, quanto até nossos times, nossos próprios times, eu e o Renan, a gente trabalhou junto, e começar a já fazer os rascunhos e escrever as nossas ideias utilizando algum modelo de documentação é muito útil, porque você começa a discutir ali e aquele documento já vai se tornar o que virá a ser feito. Então, que nem o Renan falou, a gente começava normalmente a discutir já, quando eu começava a rabiscar alguma coisa, a gente já começava e voltava para o documento e falava, não, peraí, a gente tem esse fluxo aqui, vamos revisitar lá no documento o que tem lá, a gente tem esse fluxo, o fluxo está me dizendo que o caminho é esse, daqui, a nossa tomada de decisão, ela vai ser baseada no que a gente já tomou lá atrás, a gente já sabe, a gente já tem os prós e contras daquela decisão que foi tomada anteriormente para tomar a decisão nova. Então, isso trazia um benefício muito grande e uma agilidade no processo. Nosso tempo de começar a desenvolver uma feature ou alguma coisa nova, até colocar isso no ar, a gente conseguia reduzir muito esse tempo, porque a gente já ia trazendo a discussão, já ia trazendo os pontos, anotando os pontos e colocando essas considerações. E a gente viu que os outros times também, que empregavam essa mesma técnica, essa mesma metodologia de seguir, de já começar, surgiu uma iniciativa, ainda que ela não tenha nada ainda, é só uma ideia, as pessoas já começavam a rabiscar os primeiros desenhos, já começava a entender o fluxo como está atualmente, a arquitetura como está atualmente, e já tentar propor uma solução em cima daquilo. Esse tempo de começar a escrever até o tempo de colocar aquela funcionalidade no ar, ele acaba se achatando, ele acaba se reduzindo, porque as pessoas se comunicam mais. E uma coisa interessante também, que é a respeito de comunicação, é que
nesse ponto onde você começa a ter as primeiras reuniões de uma nova iniciativa e que você já inclui pessoas dos outros times que você vai ter que interagir e as pessoas já vão revisitando aquele documento, no final elas chegam sabendo o que vai ser feito e já tiveram o tempo para interagir com aquela ideia e até mesmo consolidar essa ideia de uma maneira um pouco melhor. Então a gente percebia que há uma melhoria na qualidade também do que está sendo desenvolvido, porque de antemão você já incluía pessoas de segurança, você já incluía pessoas de outros times que você iria impactar. Então, com isso, você já chegava um pouco mais robusto no final. Você não precisaria, lá no final do processo, avisar, colocar seu documento pregado num cartaz e falar, gente, esse aqui é a minha documentação, e interajam com ela. Isso não funciona muito bem, tá? Você já ir interagindo com as pessoas ao longo do processo, e no final, aquele resultado final ele já está um pouco melhor, porque todas as pessoas já viram, inclusive já interagiram. Então, essa interação contínua funciona muito melhor do que chegar no final ou tentar fazer isso logo no começo. É aquilo que a gente estava falando de tentar escrever uma documentação no começo, tentar fazer isso nas pontas, no começo, no final, normalmente não dá muito certo. Esse processo contínuo aí, ele tem funcionado muito melhor. E muitas vezes interagindo de forma assíncrona, né, Cássio? Porque a gente falou assim sobre várias áreas da empresa, segurança, às vezes infraestrutura, tal. Se você for tentar marcar uma reunião com todas essas pessoas, né, para garantir que você vai comunicar ali, às vezes você vai demorar semanas só para conseguir espaço na agenda de todo mundo, né? Aí mudei de ideia, não vou fazer isso, agora eu preciso conversar com a pessoa de novo. Vai ficar esse embaraço, né, para você conseguir fazer passar. Você tendo uma forma de interagir de forma assíncrona, às vezes até mesmo marcando as pessoas ali no documento, falando, olha, dá uma olhada nesse ponto, isso daqui mudou, isso daqui está acontecendo, ajuda muito nessa questão de você garantir que você tem um fluxo de trabalho que é contínuo. E até outro ponto que o Cássio comentou ali, né, que o fato também da gente ter um modelo daquilo que a gente vai fazer, que é algo que a gente teve a experiência lá com os Design Docs, também ajudava para você guiar até mesmo essa questão de você ter esse discovery técnico e garantir que você passou por todos os pontos que são relevantes para colocar uma nova sessão no ar. Você não ficava perguntando, mas você pensou em segurança, você pensou em disponibilidade, você pensou... Se você conseguir chegar até o final do Design Doc, preencher todos os pontos ali, você já fez as perguntas que a empresa, que o grupo considera relevantes o suficiente. Então, quando acontecia algum ponto que a gente falava, a gente tem que começar a levar em consideração isso na construção de novos sistemas, a gente só garantia que esse ponto existia dentro do template, estava bem explicado e todo mundo entendia. Então, depois de um tempo, até quando as pessoas estavam falando dos projetos tal, e elas ficavam com dúvida, a pergunta delas é, você fez o Design Doc? Fala, fiz. Primeiro que já dava uma tranquilizada que era, ele deve ter pensado nessas questões, nesses requisitos que eu estou pensando, e segundo, eu vou lá ler, porque agora eu não preciso ficar enchendo ele de pergunta aqui, deixa eu ler primeiro, depois, se eu tiver mais alguma pergunta, eu vou lá e faço para essa pessoa. Até porque algumas perguntas podem surgir depois ali. Uma coisa é a pessoa ter 10 minutos de papo contigo, ela vai pensar em algumas coisas, mas depois ela vai pensar em outras e, putz, tem que marcar outra reunião para conversar de novo. Não, tipo, põe no documento, ela consegue fazer assincronamente, então realmente é interessante, assim. E esse ponto que vocês puxaram ali, né, sobre o não deixar para depois, assim, eu acho que é bem interessante, até pelo que eu conheço de seres humanos e pelo que eu já cansei de ver em empresas, né, de onde aquela coisa, né? Beleza, a gente fez isso aqui, depois a gente faz o teste, depois a gente faz a documentação, isso depois nunca chega. Não, depois a gente melhora essa parte aqui do código, isso depois nunca chega. Então, se a gente, de alguma forma, integrar isso, né, como vocês mencionaram, né, no processo ali, desde o começo, né, eu acho que é bem interessante. E não fazer antes, para fazer aquela mega documentação, mas fazer durante o processo, que é algo que até dá muito mais espaço de pessoas se comunicarem ali, ajuda inclusive na retenção, até trazendo um paralelo aqui, eu já fiz alguns treinamentos de facilitação, e é bem comum você ver nesse tipo de treinamento a gente, de alguma forma, documentar aquilo que foi discutido, porque aquilo ajuda as pessoas a depois enxergarem aquilo, entenderem, pô, não, a gente discutiu isso, chegou a essa conclusão aqui e tal, e aquilo vai evoluindo e tal, as pessoas vão aprendendo também, então isso ajuda na retenção. Então, quando a gente coloca isso num local, durante a discussão ali, termina e vai melhorando ao longo do tempo, isso ajuda também na retenção ali das pessoas, né? E, enfim, também acompanha ali o
enfim, aumenta o envolvimento das pessoas e tal, as pessoas se sentem muito mais engajadas a compartilhar ou contribuir num processo onde elas realmente se veem entrando ali, adicionando os pontos delas, sejam as dúvidas, sejam alguns pontos que elas acham que pode ser melhorado, por aí vai. Então, né, acho que todo esse processo em si talvez seja até mais importante do que a documentação em si. Beleza, a gente vai chegar lá no final e tal, depende da documentação, mas tipo, esse processo ele também é uma parte importante. Não se trata só de, vou escrever um documento aqui, vou deixar lá pronto para as pessoas e é isso. Tipo, não. Dependendo do caso, envolver as pessoas também é interessante. Cara, o benefício que vocês falaram do menos reunião é uma das maiores coisas que eu incentivo bastante a documentação. Eu costumo brincar, né? Eu sou EC, assim, a área de técnica, e o meu maior benefício, o meu maior superpoder é evitar reuniões, né? Então, como é que eu faço isso em comparação ao líder? Cara, documentação, tacar a resolução, tacar a decisão, comenta e no pior cenário, ou você toca uma bomba atômica e se mesmo assim não resolver, você chama reunião. Então, assim, reunião é a última instância, né? Porque é difícil parar todo mundo, é difícil envolver todo mundo em uma decisão. Então, pensar em várias possibilidades daqueles 10 minutos. Eu geralmente mando, quando tem reunião, mando a ata, né? De definição, que vai estar lá, o que foi pré-processado, justamente para a galera já ir bem quente e aquecida para a reunião. Interagindo na cultura da documentação, uma coisa que eu faço que é muito legal é tudo como código, inclusive a documentação. Então, o C4 Model está lá no código, é Markdown com as ferramentas, o ADRS é Markdown, tudo no GitHub próximo do código. Isso ajuda bastante o engajamento ali das pessoas, né? Você ter ali esse daí como código, também ajuda nessa questão de versionamento, é uma prática bem bacana mesmo, você ter as coisas como código. E até também nessa questão que você estava comentando sobre as reuniões, né? Quem nunca começou uma reunião e ninguém ainda está na página, né? Ninguém ainda, aí você tem que começar, como você não tem documentação, você tem que explicar, fazer aquele overview, e aí a reunião que era para tomar uma decisão acabou virando uma reunião de alinhamento. E aí acaba que você termina essa reunião e fala, vamos ter que marcar outra, ou vamos ter que discutir, né? Então, pelo menos se você já tem essa prática ali de documentar, você já vai, pessoal, beleza, vamos fazer. Podemos responder perguntas, podemos fazer um alinhamento prévio, mas, por favor, já leiam aqui o documento aqui para a gente chegar ao máximo possível já e perder menos tempo, né? Mesmo quando a reunião acontece, ela seja o mais produtiva possível.